Como começar a investir sem cometer os erros que 99% das pessoas comete? Tudo sempre começa na clareza dos investimentos, dos seus objetivos e do porquê que você está fazendo tudo isso. Mas antes, comenta para mim se você já investe e quem já investe, que eu sei que é o pessoal que geralmente está aqui no canal, comenta como é que você faria se fosse começar hoje. Para dar uma dica para quem realmente está pensando em começar e se você concorda com os meus argumentos aqui desse vídeo, tá certo? Então, basicamente, tudo começa na clareza de você entender várias coisas, mas a primeira delas é qual o seu estágio de vida atual, num sentido de renda mensal e no sentido se você ainda está numa situação um pouco mais pobre ou se você já está com uma certa estabilidade financeira. E por que que eu vou dizer isso? Porque para você começar a investir, se você é pobre e ganha, sei lá, um salário mínimo, por exemplo, faz parte essa etapa da vida para algumas pessoas. Mas é diferente do que você começar a investir, você já está ganhando 10, 20, 50 mil reais por mês, você já é empresário ou teve uma herança de repente. Então, essa primeira clareza, ela é muito importante, porque não é uma receita de bolo tão simples. As pessoas vão tentar te vender um curso na internet para você simplesmente escolher as melhores ações e os FIIs, por mais que você ganhe só um salário mínimo, para você ganhar lá, sei lá, seus 5 centavos de dividendo por mês, mas isso muitas vezes pode te atrasar mais do que te adianta, tá? E de novo, eu não tenho nada contra quem tem que começar do zero ou de muito baixo. Todo mundo tem um ponto de partida, mas tenha clareza que se você está muito no início ainda da jornada financeira, ou no caso, talvez ainda seja muito jovem, você precisa pelo menos percorrer um pouquinho da escada do conhecimento financeiro um pouco mais básico e um pouco mais geral, que são as finanças pessoais, para você ter um pouquinho mais de noção sobre orçamento pessoal, gastos para não gastar mais do que ganha, formar uma reserva de emergência que não vai te dar dinheiro absurdo, não vai render quase nada, mas vai te trazer tranquilidade. E claro, você tem que evoluir a sua mentalidade para começar a fazer as perguntas certas. Então muita gente se pergunta, né? Pô, quais são os ativos que eu preciso comprar na bolsa de valores para ficar rico? Quais são as cripto? Quais são as ações? Quais são os ETFs que eu preciso comprar para ficar rico? Pergunta errada. Você não vai ficar rico comprando esses ativos só por comprar. Geralmente não fica, tá? É a exceção que consegue comprar Bitcoin a 50 centavos de dólar em 2013, por exemplo. A pergunta certa é: como eu faço para potencializar os investimentos através de ativos interessantes para que eles sirvam de aceleradores da minha riqueza pessoal? E o que eu quero dizer com tudo isso? Cara, se você não tem um salário relativamente alto, ou se não está sobrando dinheiro para investir, no caso, se você ganha, sei lá, um salário mínimo, um pouco mais, você tem muitos gastos, você tem contas, faz parte, você não tem que se preocupar nesse momento em sair investindo muito forte em ativos de bolsa e assim por diante. Você pode aprender um pouquinho, mas o seu foco maior tem que ser em aumentar o seu conhecimento e a sua capacidade de gerar renda ativa. De novo, não vai ficar rico comprando os ativos certos da bolsa de valores. Você vai fazer um mix, que é escolher os ativos ideais da bolsa, ok? Seja se for de renda fixa ou de renda variável, mas principalmente trabalhando, porque é trabalhando que a gente consegue realmente investir. Então, a primeira clareza é, se você tem uma renda muito baixa, está numa situação mais iniciante da vida, faz parte, não tem problema, se concentre em investir em conhecimento para você mudar o seu salário de 1.500, 2.000 para 4, para 10, para 30, para 50 mil por mês e gradualmente fazendo os ajustes. Agora, para você que já não está mais nessa fase, ou seja, já está ganhando mais, está estabilizado, ou está nessa jornada de que, pô, já estou terminando a faculdade, já tenho um bom emprego, acabei de trocar, já consigo aportar 500 por mês, 1.000 por mês, 5.000 por mês, como é que eu faço para começar a investir se eu ainda não tenho prática? Primeiro passo de todos é deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos como esse, mas faz isso agora, não deixa para depois, senão vocês esquecem e aí vocês não terminam aqui a parte importante. Mas basicamente é fazer as perguntas certas. É aqui que muita gente se enrola. Porque é muito tentador a gente imaginar que só porque está conseguindo aportar 500 reais por mês, 1.000 reais por mês, 10 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, aportar, né? Não é nem ganhar de salário, é aportar na sua carteira, que você pode escolher qualquer coisa que vai render. Na realidade não é assim. Muitos ativos sobem no médio e longo prazo, mas muitos deles não batem a inflação. Então você tem uma certa ilusão de que eles estão subindo. Então a pergunta certa, tem várias, né? Mas a principal, na minha opinião, é: quais os ativos certos para eu começar a investir, para eu começar a comprar, que eles vão me dar o máximo de liberdade de tempo, ou seja, não vão tomar muito tempo para você investir, para você cuidar, não vão ser muito custosos em termos de preço, custo para você manter, taxas em geral, comissionamento de assessores, fundos,
Se for para ter taxa, que seja barato, e o que vai ser efetivamente sustentável para você fazer ao longo da sua vida, por 10, 20, 30, 50 anos. De novo, esse vídeo aqui é para quem quer começar a investir. Se você já está nos 60 anos e ainda não investe, claro que também é possível começar agora, mas a situação é um pouquinho diferente. Você vai ter que ir para uma coisa um pouco mais conservadora. Também é possível, tomando aí os devidos cuidados, claro. Mas é aqui que, novamente, muita gente comete clássicos erros. Então, o primeiro deles foi: sou pobre, ganho muito mal, vou sair investindo na bolsa de valores. Esse é um erro clássico, porque você vai cair na ilusão de que só porque está investindo vai ter um bom resultado. Você pode ter algum resultado, não quer dizer que vai ser bom, mas muito provavelmente, se você trocasse o investimento que de bolsa para simplesmente de conhecimento, para aumentar a sua renda, coisa que pouca gente faz, você conseguiria resultado ainda melhor. É óbvio que é muito melhor você investir no Tesouro Direto, em ações, stock picking, o fundo imobiliário, do que ficar jogando dinheiro fora no tigrinho. Perfeito, isso é inegável, não está nem em discussão, tá? A grande questão é a seguinte: melhor do que Tesouro Direto, os seus R$ 30 por mês, até bater ali a reserva de emergência, beleza. Agora, sair investindo em ações, em fundo imobiliário, melhor do que isso, não é você fazer um curso, uma especialização que te dê um salário maior? Não sei, alguma coisa que combine com a sua carreira? Interrogação. Isso deve acelerar o seu salário, a sua renda, para você conseguir aportar ainda mais. Então esse é o primeiro erro. O segundo é: já estou ganhando muito, vou tentar desvendar o mercado. É aqui que muita gente se enrola, tá? Por quê? Porque você provavelmente que está ganhando muito, talvez não seja muito, né? Talvez você está ganhando, sei lá, R$ 4.000 por mês, já se sente um pouco mais confiante, está tendo uma liberdade financeira, ou então você está ganhando 10 mil, ou então 30 mil, e você fala: pô, cara, tô vencendo aqui, tô no caminho certo, putz, eu sei fazer acontecer, você provavelmente sabe mesmo na sua área, mas não quer dizer que você vai desvendar o mercado. Aqui que muita gente se enrola. Não é só porque você é um ótimo advogado, um funcionário público que ganha muito bem, um ótimo médico, um ótimo Uber que ganha 50 mil por mês. Não é porque você tem essas habilidades que estão te pagando muito bem na sua área específica que você vai conseguir desvendar o mercado. Então é aqui que muita gente se enrola, porque ou quer ganhar dinheiro muito rápido e fácil, através de trade e estratégias muito difíceis de você manter uma certa consistência, ou então querem simplesmente sair copiando grandes investidores, né? Principalmente aí o Barsi e o Warren Buffett são os mais famosos. Esse erro é clássico porque você se compara aos gênios do mercado financeiro que tiveram resultados extraordinários, mas que não são facilmente copiáveis. Você não consegue replicar o que eles fizeram de forma tão simples. Te venderam que é simples, mas não é simples copiá-los. Então aqui a pergunta certa é: além de, claro, quais os investimentos que te poupam tempo, que vão te dar liberdade, que são sustentáveis, que são baratos, quais deles você consegue ter a melhor relação retorno financeiro esperado, versus a sua capacidade analítica de mercado financeiro? E aqui a gente tem que ter um pouquinho de humildade. Eu não sei se você tem ou se você realmente se acha melhor que o mercado, mas 90% dos gestores perde para o mercado, para a média geral, e são pessoas muito inteligentes que olham o mercado financeiro quase que 24 horas por dia. Você, se tem outra profissão que ganha muito bem, provavelmente tem uma habilidade muito acima da média em alguma outra área, mas não é em escolher melhores ações, melhores fundos imobiliários ou bater o mercado. Isso aí é para pouquíssima gente. De novo, exceções. Então aqui 99% das pessoas erra, por quê? Perde muito tempo e muito dinheiro em estratégias, produtos, métodos que não são sustentáveis e não são simples. Não é impossível, nada é impossível no mercado financeiro, né? Até o petróleo já foi negociado a preços negativos, né? Quem lembra? Eu vi ao vivo lá em 2020, lá no meio da crise que a gente teve, o petróleo foi negociado a preços negativos. Mas a gente tem que ter aquela noção bem clara do que é mais provável e plausível para a nossa realidade. Por isso que, se você quer começar a investir ou começar a aprender, independente agora da sua renda mensal ou do seu conhecimento técnico, vamos dizer assim. Eu sou engenheiro por formação, eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho uma empresa de mercado financeiro, eu sou analista de investimentos, eu tenho um conhecimento técnico relativamente acima da média do Brasil, mas eu não sou melhor que o mercado. Então a pergunta que você tem que se fazer é: poxa, como é que eu faço para me expor ao mercado de forma mais inteligente possível? E se você quer começar a investir, comece estudando, claro, primeiro os conceitos gerais de renda fixa, inflação, taxa de juros, um pouquinho de duration, mas assim, conceitos gerais, tá? Não precisa entender a fundo todo método, expansão, base monetária e teorias longas e ter um modelo matemático de previsão. Cara, você não vai conseguir fazer isso, é muito difícil. Entende o básico caso você não saiba ainda.
E depois, ao invés de tentar aprender a escolher os melhores ativos, entende como é que funcionam os ETFs e os melhores veículos de investimentos. Porque daí os próprios ativos vão selecionar para você os melhores investimentos. Sem que você precise gastar muito tempo, sem que você precise gastar muita taxa com assessoria ou fundos caros, e te dando aí muito mais tranquilidade, porque você vai estar diversificado. Esse é um conceito importante também para quem quer começar a investir, mas porque você vai poder fazer isso por muitos e muitos anos, é muito sustentável e é muito pouco falado, porque 99% prefere ou fazer o trade ou o tigrinho, ou então fazer stock picking, que é extremamente difícil, principalmente para iniciantes que não sabem nada de mercado financeiro. Se você está vendo até aqui, ou você é muito fã do canal, obrigado pela sua audiência, ou você então está querendo aprender a começar a investir. Então não começa pelo mais difícil, do tipo, vou desvendar o mercado como o Warren Buffett conseguiu. Você dificilmente vai ser tão bom quanto o Warren Buffett. Estou te falando de amigo, tá? Tentando te poupar aqui uns 5, 10 anos de tempo, estudo e principalmente capacidade mental que você poderia estar apontando para sua profissão normal, para sua família, para suas férias, para sua empresa, porque a nossa atenção todos os dias ela é limitada. Eu tenho um conceito que eu falo com os amigos meus, que é basicamente a minha memória RAM. A memória RAM do computador, sabe? 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM. E eu sou um cara que eu presto muita atenção em tudo ao meu redor. Então, se eu não sei de forma inteligente direcionar minha atenção, eu vou ficar cansado por começar a prestar atenção em tudo, tudo, tudo ao meu redor. Então, eu preciso dar uma direcionada na minha memória RAM. A mesma coisa é para quem quer gastar muito tempo e energia para desvendar o mercado dos investimentos. Ou você vem trabalhar no mercado financeiro, ou você vai estar desviando aí o foco da sua atenção, da sua empresa, do seu trabalho, de um próximo concurso público que você pode querer fazer, se esse é o seu sonho, de mais corridas de Uber, se você é Uber, ou então simplesmente da sua família, lazer, férias e assim por diante. Então, para você começar a investir, você pode começar fazendo o que ninguém faz, que são essas perguntas certas, procurando aquilo que vai te dar mais tempo, liberdade e tranquilidade, e não tentando desvendar o mercado da forma convencional. Só que geralmente isso acontece de forma invertida. As pessoas começam pelo mais difícil, por aquilo que elas não têm nada a ver, não têm conhecimento, não vão conseguir manter de forma sustentável por muito tempo, e aí elas percorrem uma escadinha, a belíssima escadinha do mercado financeiro. Eu tenho um vídeo disso, eu vou deixar recomendado no final. Você começa com a poupança, vai para CDB, tesouro, CRI, CRA, assessoria, fundo de investimento, fundo imobiliário, ações, e lá no final você conhece os ETFs e descobre que deveriam ter te apresentado no início. Eu estou tentando te apresentar no início. E é claro, eu tenho as soluções da minha empresa que são muito baseadas em ETFs, mas é porque eu acredito que são, de fato, a melhor coisa para as pessoas físicas. Pessoa física convencional, que tem família, que tem trabalho, que tem empresa, que quer tempo livre, não quer ficar acompanhando o mercado e nem tomando muito risco. Se você quiser conhecer um pouquinho mais das nossas soluções, tem um link aqui na descrição, comentário fixado, você pode conhecer muito mais dos ETFs através do Capital Certo, nosso manual prático para você aprender a analisar e investir através deles, mas somente se você já tiver uma renda um mínimo estável, tá? Você ainda está num salário mínimo, começando a sua vida, assiste os vídeos do canal aqui, são tudo grátis. Só assistir, tem um montão de conhecimento aqui, um montão de aulas mais técnicas. Com o tempo você pega o jeito. E lá na frente, quando você estiver um pouco mais estabilizado, ganhando um pouquinho mais de dinheiro, você vai ver mais algum anúncio meu aí. Aí você considera de novo fazer parte do Capital Certo ou das nossas assinaturas em geral. E a grande sacada é você poupar o seu tempo do mercado financeiro, a sua energia e tornar essa jornada boa e agradável para você. Evitar passar por traumas, evitar passar por dores, por perda de tempo e perda de dinheiro. Eu, por exemplo, não fiz essa jornada que eu estou tentando te indicar. Eu fui o cara que passou pela perda de tempo, pela perda de dinheiro. Tive que pegar a maturidade na raça, não teve jeito. Peguei rápido até, mas a gente pode aprender com os erros dos outros, você pode aprender com os meus e não precisa percorrer essa jornada tão longa assim. Então começa olhando um pouquinho dos conceitos de renda fixa, depois um pouquinho dos conceitos e dos ETFs de renda variável. De novo, tá cheio de vídeo aqui no canal, toda semana tem. Se inscreve aí para toda semana acompanhar as nossas análises. E assim você vai estar fazendo o que 99% das pessoas não faz, que é começar investindo através de ETFs. Cara, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Anthony, mas se ninguém faz, então não é bom. Tem essa frase, né? Eu às vezes falo essas frases. Essa frase é quase sempre verdade, né? Mas tem um problema. O ETF, ele não é muito legal de vender por aí. O pessoal não gosta. Ontem eu falei do negócio da dependência. O pessoal bateu muito na tecla no comentário, porque as soluções convencionais do mercado financeiro criam muita dependência e o ETF ele te dá independência para longo prazo investir sozinho.
Mas eu acho que tem um outro fator para quem está começando agora. Muita gente tem aquela ideia de vislumbrar o mercado financeiro como um lugar onde você vai fazer fortuna. Tem aqueles livros, né? Aqueles cursos, pô, invista na bolsa de valores e fique rico, fique milionário. Sim, cara, talvez você fique milionário na bolsa de valores, mas geralmente isso vem acompanhado do seu trabalho convencional, de todos os dias, na sua empresa, no seu trabalho. Médico, advogado, funcionário público, engenheiro, Uber. Você tem que fazer as duas coisas. E isso eles não te contam no marketing convencional. Um outro ponto que ETF não dá graça nenhuma é que ele é muito mais diversificado e acaba sendo mais consistente no médio e longo prazo quando você sabe escolher os ETFs certos, tá? Não é qualquer ETF que é bom, tem vários que são bem ruins. Isso aí você tem que saber escolher, com o tempo você pega o jeito. Mas a galera gosta muito de chegar na sexta-feira no bar e falar: pô, essa semana comprei tal ação, subiu 20%. Ó, e todo mundo fala: nossa, que isso, cara é fera. Com ETF não tem muito isso, assim. Até tem alguns que são mais voláteis, mas você não investe com essa cabeça. Você vai direto assim, pô, beleza. Preciso começar a investir. Tá, eu sei que eu tenho que investir em renda fixa e variável. Tá, eu tenho uma renda de, sei lá, 5 mil, eu consigo guardar 1.000. Exemplo. Beleza. Desses 1.000, vou botar X% nisso, X% naquilo. Beleza. 10 minutos por mês, eu vou só investir. É assim que eu vou fazer. Eu vou poupar meu tempo, a minha energia. E é isso que eu vou seguir. Assim você começa. Assim você também vai evitar muitos erros que vão te fazer perder tempo e dinheiro, como o stock picking. Para a maioria das pessoas, ele é bem difícil, principalmente para quem está começando. Ou então estratégias de mais curto prazo também são muito complexas. Se você fizer isso, começar pelos ETFs de forma calculada e tranquila, você vai fazer o que 99% das pessoas não faz, você vai ter muito mais tranquilidade, não vai passar por tanto perrengue e vai pular naturalmente a escadinha que todo mundo percorre de 5 a 10 anos, na média, tá? Em relação aos produtos e a expectativa do mercado financeiro. Se você quiser saber mais sobre essa escadinha para você pular ela, acelerar a sua evolução, além de começar direto com os ETFs, vou te recomendar nesse vídeo aqui. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.